O primeiro vídeo que eu fiz sobre o Revolut Ultra foram com apenas 13 dias de uso, então eu tava meio que apaixonadinho assim ainda. Mas agora, 6 meses depois, eu vou te mostrar com dados e com as minhas experiências se valeram os 330 euros que eu investi no plano Ultra até agora. Só para colocar em contexto, o plano que eu pago atualmente é de 55 euros por mês, o que dá 660 euros no ano. Porém, se você quiser pagar o plano anual, né, que você vai pagar de uma vez, você pode pagar 570 euros. Porém, mesmo pagando aí um total de 660 euros no ano, para mim ainda tá valendo a pena. E se você quer adiantar do vídeo, se você confia em mim de alguma forma, já pode sair do vídeo, vai lá e assina seu Ultra e só aproveita os benefícios. Mas, caso contrário, você não confia tanto assim em mim, você quer prova viva de que realmente vale a pena, continua no vídeo que eu vou mostrar durante os vídeos os pontos positivos que eu recolhi do Revolut Ultra até agora e mais no final vou mostrar para vocês também os pontos negativos, que é o que eu não fiquei tão feliz com esse plano. E como é um vídeo baseado na minha experiência de 6 meses com o Revolut, eu vou colocar os pontos desse vídeo baseado no meu uso. Então, se uma coisa ficar de fora aqui, alguma função, alguma coisa, é porque eu realmente não testei ela ainda, porque ela não faz muito sentido para mim ou que não vai fazer tanta diferença no plano. E para começar, vamos falar dos Rev Points, ou seja, os pontos do Revolut, que é os pontos que você ganha por utilizar o cartão Revolut. Em todos os planos você vai ganhar uma certa quantia, porém no plano Ultra você vai ganhar 1 ponto para cada euro que você gasta. E no meu caso, eu acumulei um total de 37.592 pontos até agora, em praticamente 6 meses. E foram acúmulos com compras diretas, né, o que eu gasto do Revolut, eu fiz compras bonificadas e também alguns bônus, né, que alguns desafios que o Revolut tinha até agora, porém eles vão remover, mas alguns desafios também que você conclui e ganha um certo número de pontos por concluir um certo desafio. Por exemplo, convidar amigos ou gastar X em um mês, você ganha uma bonificação de pontos. E os pontos que eu vou mencionar nesse vídeo aqui vão estar na ordem de importância, tá? Então o que é mais importante para mim, e aí vai diminuindo o seu nível de importância, o que faz menos diferença no meu plano Ultra, para você já de cara saber os pontos mais fortes desse plano. E aí agora eu vou para alguns exemplos de uso desses 37 mil pontos. Vocês lembram que o meu Rev Points ele estava lá no final da minha lista no primeiro vídeo, porque eu não sabia o poder dos pontos, mas agora eu sei. Esses 37 mil pontos você pode fazer várias coisas dentro do Revolut, você pode comprar estadia diretamente, você pode comprar voos diretamente, então se eu quiser vir aqui literalmente abaixar minha tela e vir em estadias, eu consigo comprar estadias com meus pontos do Revolut. Você pode ver que você pode literalmente comprar com pontos e depois pagar o resto com dinheiro ou comprar simplesmente com pontos. Você pode pagar também por experiências também. Então, por exemplo, você pode vir aqui, por exemplo, aqui tudo no Centro Histórico de Valência, 10 mil pontos eu compraria essa experiência. Só que esses não são os melhores usos e eu descobri usos melhores e por isso que ele subiu no meu ranking, tá? Se você vir em milhas aqui, você pode ver que esses meus 37 mil pontos eu posso trocar ele em várias companhias aéreas. Por exemplo, no meu caso, eu utilizo a Iberia e eu vou trocar na Iberia, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Mas aqui tem a Qatar, tem a Turkish, tem a Vueling, Aer Lingus e aqui tem várias outras companhias aéreas que você pode trocar os seus pontos. E qual que é a vantagem disso e o que dá para fazer com 37 mil pontos acumulados em 6 meses? Hoje, se eu entrar no site da Iberia e procurar uma passagem de Madrid para São Paulo e colocar na data 4 de março, que é literalmente daqui um mês, então uma passagem perto, eu posso comprar um trecho por 21.250 pontos. Ou seja, com os 37 mil eu compro e ainda me sobram aproximadamente 15 mil pontos. Isso já é um trecho. Então, em 6 meses, eu já praticamente emiti uma passagem de ida para o Brasil sem custo nenhum. Utilizando a Iberia, mas também você pode utilizar outras companhias aéreas. E só para exemplificar para vocês, um trecho de ida é 21.250, o de volta também é isso, que dá um total de 42 mil pontos. Então, se eu acumular mais 5 mil pontos, eu praticamente em 6 meses eu conseguiria emitir uma passagem de ida e volta para o Brasil sem ter gasto nenhum, simplesmente utilizando o cartão no meu dia a dia. E essa é a maior vantagem para mim do Revolut até agora. Quero mostrar para vocês aqui como que é importante olhar as oportunidades que o Revolut dá também. Como vocês podem ver, depois que eu gravei o vídeo, o Revolut lançou uma promoção que, se você transferir os seus pontos do Revolut para a Iberia, você ganharia 20% a mais de pontos. E como vocês podem ver aqui na minha tela, eu hoje só tenho 25 pontos porque eu fiz essa transferência. Por exemplo, eu vim aqui em milhas, peguei meus pontos da Iberia e fui em transferir pontos. E se vocês forem olhar aqui nas minhas operações, eu fiz uma transferência no dia 11 de fevereiro, depois que eu gravei o vídeo, de 37.044 pontos para a Iberia. Entrando no aplicativo da Iberia, se você for ver minha movimentação no dia 11 de fevereiro, eu ganhei 44.452 pontos. Então você pode ver aqui que eu
tem aqui, ó, Avios padrão 37.044, que foi o que veio do Revolut, e simplesmente por transferir numa época de promoção, eu ganhei mais 7.408 pontos, totalizando simplesmente nessa transferência 44.452 pontos. E se vocês forem lembrar o que eu falei com vocês, uma passagem de ida e volta para o Brasil com todos os benefícios da Iberia, que eu já vou mostrar para vocês, custa 42.500 pontos. Então, com os 37 que eu tinha, mas simplesmente pelo fato de transferir numa época bonificada, eu já tenho uma emissão de passagem para o Brasil sem gastar nenhum centavo a mais. Então é muito importante você fazer transferências bonificadas, compras bonificadas. Então deixe seus pontos parados e espere promoções das companhias aéreas quando você for transferir os pontos, que isso vai te dar muitos pontos. E só para exemplificar para vocês o benefício que tem essa passagem, por exemplo, da Iberia emitida com milhas, ela tem uma taxa de 25 euros de cancelamento até 24 horas antes do voo. Então, um dia antes do voo eu posso cancelar ou modificar o meu voo pagando apenas 25 euros. É muita flexibilidade que dá. Essa passagem está inclusa a escolha de assentos e também está inclusa o despacho de uma mala de até 23 quilos. Tudo nessa passagem comprando em milhas. E para fazer isso é basicamente, eu vou vir aqui em milhas, clicar no meu programa da Iberia Plus e transferir os pontos. Vocês podem ver que eu já fiz uma transferência de teste de 1.000 pontos, chega instantaneamente para eu fazer a compra da passagem. Então, essa é a maior vantagem dos pontos para mim hoje. E aí, obviamente, você vai adaptar para qual país você está. Está na Irlanda? Talvez pesquisa para transferir esses pontos para Aer Lingus, se vale a pena. Está em Portugal? Talvez a TAP. Se você estiver em qualquer outro lugar da Europa, talvez transferir esses pontos para a TAP seja uma vantagem, já que tem voos direto de Lisboa, São Paulo, Lisboa, BH. Então, basicamente, com 6 meses, eu acumulei 37.000 pontos, ou seja, vamos colocar aí 80% de uma passagem para o Brasil e eu paguei apenas 330 euros nesse plano do Revolut. Isso eu estou colocando se fosse só olhar esse benefício específico, só com o benefício da passagem, para mim já está valendo a pena. 330 euros eu pagar praticamente toda a minha passagem de ida e volta para o Brasil, vale muito a pena. E aí a gente vai adicionar os outros benefícios que eu vou falar aqui no vídeo, e aí você vai ver que, além de, por exemplo, no meu caso, eu ter praticamente uma passagem emitida, eu tenho outros benefícios que faz com que esses 55 euros mensais sejam praticamente nada. Literalmente. Porém, antes disso, eu quero mostrar para vocês como eu cheguei aos 37.000 pontos, tá? Primeiro, gastando dinheiro no Revolut. Gastando dinheiro, toda vez que você gastar 1 euro, você vai ganhar 1 ponto para cada euro gasto. Então, por exemplo, se eu vim aqui numa compra recentemente que eu fiz no supermercado, que eu gastei 99,92 euros, vocês podem ver aqui que eu ganhei 99 pontos,92. E aí, se eu venho aqui nas minhas operações, vocês podem ver o tanto de pontos que eu venho ganhando simplesmente comprando qualquer coisa. Gastei comprando bala, 4,73 pontos. Gastamos comprando roupa, então uma compra de 21 e uma compra de 9, ganhamos pontos. Então tudo vira ponto, ponto vira passagem confortável, e passagem confortável significa ir para o Brasil com muita frequência. Inclusive a minha mãe veio nos visitar com a gente utilizando pontos que a gente fez as emissões da passagem na Iberia. E aí, obviamente, quando você faz uma compra maior, por exemplo, eu fiz essa compra na Indy Campers na Espanha, nós gastamos 1.005 euros, ganhamos 1.005 pontos com uma compra. Então, sim, vale muito, muito a pena. Mas a melhor forma mesmo de acumular pontos, que não só gastando, que eu não gastei 37.000 euros, é com compras bonificadas, e que o Revolut permite que você faça isso dentro do próprio Revolut. Se você vir aqui no Rev Points e clicar em lojas, você vai ver que vai abrir essa tela falando que você pode ganhar até 20 vezes os pontos se você comprar em lojas que estão ali. Então, por exemplo, eu abri aqui agora e estou vendo que tem a Rebook, Kildare Village, várias lojas, o Uniqlo, por exemplo, que está com 20 vezes de pontos. Se eu clicar nela aqui, vai te dar as instruções aqui, é basicamente você clicar no link aqui abaixo e comprar dentro de 30 minutos, e eu vou ganhar 20 vezes de pontos. Então, por exemplo, se eu vou lá na Uniqlo, compro uma peça de roupa que custa 50 euros, obviamente, quando eu fizer o pagamento, eu vou ganhar esses 50 euros de ponto vezes 20. Então, esses 50 euros vão equivaler a 1.000 pontos. Então, eu fiz muita compra bonificada enquanto a gente estava usando o Revolut para acumular esses pontos. Por exemplo, se você tiver na dúvida, vai comprar alguma coisa, vem aqui e pesquisa, ó, Amazon. A gente já pegou na Amazon 20 vezes de ponto e a gente compra muito na Amazon. No momento só está 2 vezes. Porém, se eu faço uma compra de 100 euros, ela vai equivaler
a 200 pontos, ao invés de valer apenas 100 pontos. Então, toda vez que eu e o Steph vai fazer uma compra, a gente vem aqui e procura se a loja está disponível. Vamos supor uma farmácia aqui, ó. Não tem a farmácia que a gente compra muito. Vai comprar um óculos de presente para alguém na Ray-Ban? Tem a Ray-Ban aqui também. E tem várias e várias lojas. Então, recomendo para você, toda vez que você for comprar online, entra aqui na loja do Revolut, veja se a loja que você vai comprar está disponível e compra usando os benefícios do Heavy Points. Houve situações que eu e o Stephanie, a gente até queria comprar online, mas a gente precisava ver o produto antes. A gente foi na loja, viu o produto, mas depois veio em casa, no Revolut, usou a compra online para fazer a compra e ganhamos os pontos que a gente tinha para fazer naquela compra bonificada. E essa vai ser a melhor forma mesmo de você realmente acumular pontos. Então, só para finalizar aqui para vocês, se você tá com o Revolut Ultra assinado e você gasta 1.000 euros de débito no mês, vamos colocar em 1.000 euros de débito, tem que ser débito, tá, gente? Então, por exemplo, aluguel, se você faz transferência, débito automático não vai funcionar. Tem que ser no cartão de débito para você ganhar ponto. Então, se você gasta, sei lá, gasta 500 euros de compra, mais 200 disso, 200 daquilo, se você gastar 1.000 euros por mês, você vai estar ganhando 1.000 pontos. Se você for olhar para comprar uma passagem na Ibéria, você gastaria mais ou menos 22.000 pontos. Então, em 2 anos, você estaria conseguindo acumular o equivalente para emitir um trecho de ida para o Brasil. Isso eu estou falando sem compra bonificada. Se algumas dessas compras que você faz com esses 1.000 euros no mês é bonificado, aí você vai fazer isso muito mais rápido. E aí é melhor ter uma passagem para o Brasil de graça em 2 anos do que ter que pagar ela todo ano. De todos os benefícios, esse era o mais longo que eu ia explicar para vocês, porque ele realmente faz a diferença e eu queria que vocês entendessem muito sobre ele. Os próximos vão ser mais direto aos pontos e com os benefícios que eu fiz, mas eu acho que esse por si só já vale a pena para você. Se você não tem conta do Revolut ainda e está interessado em abrir a conta do Revolut agora que você está sabendo de todos esses benefícios, recomendo que você utilize o link na descrição. É um link de afiliado, então você apoiaria o canal e para mim seria como uma recompensa de eu estar passando essas informações para vocês, abrindo aqui o nosso financeiro. Você está utilizando o nosso link para dar um apoio ao canal. O segundo benefício que para mim valeu muito a pena já nesses 6 meses são os passes para salas VIPs ou lounges dentro de aeroportos. E basicamente com 55 euros que você paga para o Revolut, você tem acesso ilimitado para lounges em vários aeroportos do mundo. Tipo, são mais de 1.000. Tipo, com certeza o aeroporto que você vai ter um lounge e é acesso limitado. Você literalmente, eu já fui 2 ou 3 vezes, você literalmente chega lá, mostra o seu código de barras, mostra o seu ticket, né, do avião, sua identidade, pronto. Você entrou e pode comer à vontade, beber à vontade, é simplesmente sensacional. E só para dar uma referência para vocês, se vocês chegarem aqui no Rev Points e clicar em Lounges, você pode clicar aqui no seu passe de lounge e aí você vai ver aqui em cima que ele é da Dragon Pass. É um lounge, é um passe da Dragon Pass, que você pode assinar se você não quiser assinar o Revolut. Porém, quando você vai lá no site da Dragon Pass para pegar esse mesmo, que você vai ter acesso ilimitado e um convite por acompanhante pagando mais barato, você vai ter que pagar $429 por ano. Então, se você for no site da Dragon Pass e for fazer ele por 429, vale muito mais a pena você assinar o Revolut, que você vai, obviamente, pagar 660 euros, porém você vai ter outros benefícios, como o Rev Points e também outros benefícios da conta que eu vou mostrar para vocês. Mas vale muito mais a pena porque está incluso em um plano com muito mais benefícios e com um pouquinho de diferença só de preço. E ele não é só bom porque eu tenho acesso ilimitado, então eu não gasto mais nada. Tipo, quando eu quero comer alguma coisa no aeroporto, eu simplesmente vou no lounge, eu nem compro mais nada no aeroporto. E as pessoas que estão comigo também se beneficiam, porque eu posso comprar para acompanhantes por apenas 24 euros uma entrada de lounge para essas pessoas. E, por exemplo, no dia 11 de dezembro a gente estava indo para Roma, aí eu comprei para 4 pessoas, minha mãe, a Stephanie, minha esposa, a minha tia e a minha irmã, e eu já tinha minha entrada gratuita. Então a gente gastou 96 euros para entrar 5 pessoas nesse lounge, simplesmente porque é muito mais barato. Aproveitamos, ficamos lá 2, 3 horas tranquilos, muito melhor do que ficar esperando em cadeira dura do aeroporto, isso com certeza. E esses são os tickets que eu emiti para ela, porque antes eu já tinha ido em lounge sozinho e vale muito a pena. E aí, se você for parar a pensar o que eu iria pagar por esses lounges, suponho que seja 25 euros, se eu fui 3 vezes, seria 75. Se for ia batendo aí no preço do plano, eu nem vou falar mais de preço, vou falar só dos benefícios porque o preço já fica irrelevante a partir de agora. O terceiro benefício surreal para mim são as assinaturas que vêm inclusas no plano Ultra. E ela, por si só, por preço, você pode simplesmente pegar suas assinaturas, olhar lá no Revolut o que você usa e falar, poxa, eu já pago isso. Se eu assinar o Ultra, ela está inclusa, então vou estar economizando isso, já vai batendo no preço do plano. Mas eu vou falar aqui para vocês as que são mais interessantes para mim. Se a gente vir aqui no nosso plano, você pode ver aqui o Ultra, onde está o resumo de tudo que a gente tem, clicar em assinaturas. Tem algumas assinaturas aqui e eu vou falar para vocês as mais interessantes e as mais lucrativas para mim. A primeira é a Class Pass. O Class Pass é praticamente um aplicativo onde você consegue comprar créditos dentro
esse aplicativo e dentro desse aplicativo você consegue fazer agendamentos de massagem, de academia e várias outras coisas, tá? O Revolut dá para você 20 créditos por mês. E aí eu descobri um lugar aqui perto de casa que faz massagem. E aí, depois que eu descobri esse lugar, ficou surreal. Eu já fui lá algumas vezes e é um lugar onde eu já fiz 5 reservas, você pode ver aqui, ó, 5 reservas no mesmo lugar. Já fiz presoterapia e já fiz uma massagem que eu comprei para Stephanie. Cada sessão dessa de presoterapia custa 10 euros e uma massagem custa 35 euros. Então, com os 20 pontos eu consigo ou fazer uma massagem ou fazer 5 sessões de presoterapia. Ou seja, vamos só dar um exemplo aqui. Se fosse 5 sessões de presoterapia, 50 euros. Se eu fosse pagar pela massagem, 35 euros. Então só os 20 créditos do ClassPass, pelo menos aqui onde eu vivo em Valência, já tem esse benefício de eu poder fazer uma massagem por mês, com um plano que já está incluso no Revolut. Então, tendo essa assinatura do ClassPass, para mim, é o equivalente a, no mínimo, 35 euros se eu decidir usar esses 20 créditos em uma massagem mensal de 30 minutos. O outro aplicativo que também eu tenho usado bastante é o Perplexity AI, que é basicamente tipo um chat GPT. Nesse eu não vou falar demais, mas a diferença dele do chat GPT é que ele é um buscador. Ele é tipo um Google, porém ele é uma inteligência artificial que quando eu pesquiso alguma coisa, ele vai buscar em toda a internet, vai fazer um resumo daquela informação que ele deu e o mais legal dele é que ele deixa fontes ali. Então, se eu quiser saber de onde ele tirou isso que ele está falando, eu clico naquela fonte e eu consigo ver de onde ele tirou. Você consegue fazer pesquisa na web, você consegue fazer pesquisa acadêmica, matemática. Então, dependendo de como que você quer utilizar a sua pesquisa, vai ser ótimo. Então, basicamente, muitas vezes quando eu tenho que pesquisar uma coisa no Google, erros que acontecem, coisas que eu preciso resolver, ou até mesmo coisas que eu estou em dúvida, eu uso o Perplexity e ele pesquisa em toda a internet e me dá fontes para eu poder referenciar se é verdadeiro ou não. E o valor dele é de $20 mensais se você fosse assinar o plano Pro, que é o que está incluso no Revolut Ultra. O outro é o Uber One, que é basicamente o aplicativo da Uber Pro, que você paga para você não pagar entregas e várias coisas, né? Também alguns benefícios na Uber. Se eu entrar aqui na minha conta agora e clicar em Uber One, até agora a gente não pede muita coisa, mas até agora a gente economizou 14,25 euros. A gente não paga por assinatura, mas esses 14 euros são economias porque a gente não paga pela entrega, não paga por taxa de serviço, nenhuma taxa, a gente simplesmente paga pela comida. E essa é a diferença que eu teria que pagar se eu não estivesse pagando o Uber One. Como ele está incluso no Revolut, economia de 14,25 euros. Depois eu tenho o Sleep Cycle, que é basicamente um aplicativo para monitorar o meu sono. Eu gosto dele porque ele é muito mais complexo. Eu utilizava o da Apple mesmo, que já vem no celular, mas esse é muito, muito melhor. E como ele está incluso no meu plano do Revolut, eu utilizo ele muito e os relatórios dele são muito mais precisos. Então eu gosto muito. E o preço dele é de 2,50, o que seria mais ou menos 30 euros ao ano. Depois tem o NordVPN, que eu ainda não estou utilizando, mas daqui a alguns meses eu vou utilizar, porque eu no momento estou utilizando o Surfshark, como eu já tinha pago para muito tempo adiantado, tipo 2 anos, eu ainda não venceu o meu plano. Então eu estou usando o Surfshark, mas assim que ele acabar o plano, eu já cancelei a assinatura, vou começar a usar o NordVPN. E o plano que tem incluso no Revolut é equivalente ao plano de 16 euros mensais do NordVPN. Então, mais uma economia aí. E por último, de todos os aplicativos, a gente tem o Headway, que é um aplicativo onde faz basicamente resumos de livro, tá? Ele vai pegar um livro que é, 300 páginas e vai separar ele em key points, né? Que é pontos-chave do livro e vai te dar ali o texto resumido de cada ponto-chave desse livro. Eu, provavelmente aqui, ó, eu li 45 key points e 5 sumários de livro. Então, eu li 5 livros. Não é uma coisa que eu uso bastante, mas sempre que eu quero comprar um livro, eu quero estudar um novo livro, eu quero só pegar o resumo desse livro, eu venho aqui no Headway. É muito bom esse aplicativo, gente. Inclusive, é um aplicativo para quem gosta assim, de livro, de aprender alguma coisa, mas de coisas pequenas, mas aprender rápido é muito legal. Você pode escutar, por exemplo, estava escutando esse de inteligência emocional. Quando você escuta, ele vai falando e você tem aqui o resumo do que ele está falando e pode acompanhar e fazer anotações. Muito interessante esse aplicativo e o preço dele é de R$12,99 se você fosse pagar ele por fora. E esses são os aplicativos que fazem sentido para mim. Eu recomendo que você dê uma olhada. Se você for olhar aqui dentro dessas subscrições, você vai ver que tem, por exemplo, o do Chess, para quem gosta de jogar xadrez. Eu jogava, mas, enfim, quando eu for jogar outra vez com meus amigos, eu posso assinar. Tem aqui o WeWork, que eu já falei que é muito legal também. Tem o Tinder para quem tá solteirão. Tem o Headspace para quem gosta de meditar, que é um super conhecido e tá incluso. O Freeletics, enfim. E o PixArt, que é tipo um Canva, se eu não me engano. Então você pode olhar aqui que vai ter esses benefícios adicionais de ter o seu plano Revolut. Dentro do Revolut tem também a poupança que rende 3,4% ao ano, tá? Eu não tenho certeza se ela é exclusiva do Ultra, mas já vou falar dela aqui, já que eu acho que sim. Se você vir em poupanças, você tem 2 opções e essa poupança de acesso imediato, ela rende até 3,4% ao ano. Para o banco que eu estava aqui na Espanha antes,
já rende 3,4% mais, porque ele não rendia nada. Então, é uma opção também bem interessante para quem tem um Revolut Ultra. Os seguros em si, eu não utilizei, não ativei nenhum seguro, graças a Deus, mas aqui você pode ver que ele tem seguros de viagem, que vai cobrir cancelamentos, atraso no voo, automóvel, seguro médico e todas essas coisas. E você também tem o seguro de compras, tá? Que é por cancelamento de evento, proteção de compras ou até reembolsos de devoluções, de reembolsos que você pede o comprador, ele não faz. Então, tem ali todo um processo, obviamente você vai ter que respeitar as regras do seguro, não deve ser tão fácil, mas você tem um seguro incluso aqui e vamos lá, velho, qualquer seguro que você vai assinar hoje é no mínimo aí 20, 30, até mesmo 50 euros e ter isso incluso no Revolut já me tranquiliza para fazer qualquer viagem. Como eu falei no primeiro vídeo, as remessas também eram muito importantes para mim e dentro do Revolut você consegue fazer remessas internacionais sem tarifas nenhuma e consegue fazer conversão até 37 moedas sem pagar tarifas. No meu caso, eu utilizo muito para mandar dinheiro daqui para o Brasil. Poucas vezes eu mando do Brasil para cá, mas a maioria das vezes é daqui para o Brasil e eu não pago absolutamente nada. Você pode ver aqui que a Stephanie enviou recentemente aqui, ó, 78 euros e se você for olhar aqui, ó, os valores e as comissões, ela mandou R$ 467, 78 euros e 45 centavos, sem comissões. Então isso é muito bom para quando a gente precisa enviar dinheiro para o Brasil e normalmente esse dinheiro cai tipo instantâneo. Vai, quando demora é 5 minutinhos, mas normalmente ele cai instantâneo na minha conta como se fosse um Pix, então é muita vantagem para mim utilizar o Revolut e eu economizo essas comissões que eu pagava anteriormente 15 euros mais ou menos mensais para fazer transferências daqui para o Brasil. Agora, investimentos sem comissões. Para quem gosta de investir, ou assim como eu começou a investir há pouco tempo, eu comecei a investir quando eu fiz o Plano Ultra. Então, o Plano Ultra já me deu esse benefício de tabela aí, né? Eu falei, mano, tá ali, vou colocar um dinheirinho ali, 100 euros por mês, vamos ver o que é que dá. E aí eu comecei a utilizar e eu faço um aporte semanal em bitcoins e em ETFs, tá? E aí, basicamente, eu posso utilizar até 10 comissões sem pagar nada, basicamente, e fica muito bom, porque aí eu posso fazer essas operações semanais para poder fazer uma média do dólar. Então, às vezes eu compro tá em alta, às vezes eu compro tá em baixa. Então, no longo prazo, é esse o meu procedimento. Para eu não ficar preocupando quando cai e quando sobe. Mas, obviamente, quando cai muito, eu vou lá e dou uma compradinha extra, né? Obviamente. Mas isso é muito bom para quem quer investir. Dentro do próprio Revolut, você tem a aba de investimentos, que aí você pode ver aqui os investimentos que você faz. Eu tenho alguns aqui que eu invisto. Para quem tiver curiosidade aí de ver como está minha carteira, são esses. E eu invisto um pouco em ouro também. E eu tenho investido em Bitcoin. E desde que eu comecei a investir, cresceu 50% e agora está em uma leve queda. Então vale muito a pena esse investimento constante. E isso é possível porque o Revolut não vai me cobrar toda vez que eu fizer uma compra ou venda das minhas ações, dos meus ETFs ou até mesmo do meu Bitcoin. Desde que eu esteja dentro desses 10 primeiros, eu não vou pagar nada. Então já é uma economia também. E para mim é um valor que só o fato de eu investir, para mim está sendo muito bom. É um valor que não tem como calcular no Ultra, mas fez com que eu pensasse um pouquinho mais no futuro. E o outro ponto que eu não utilizei ainda, mas é muito bom, é o eSIM Global. Se você clicar aqui no eSIM do Revolut, você vai ver que no plano Ultra você tem 3 GB durante 30 dias. Então você vai fazer uma viagem de um mês, se você conseguir usar só 3 GB, é muito bom. Porém, eu não utilizei ainda, mas ele ia ser muito útil uma viagem que a gente estava planejando, que era para Andorra. E Andorra, como é outro país, então eu teria que utilizar outro chip, porque o meu chip da Orange não incluiria, não teria roaming para dentro da Andorra, então eu teria que pagar. Aí o que eu ia fazer? Ia adicionar esses 3 GB. Eu ia ficar 2 dias, 3 GB ia ser o suficiente para 2 dias, então isso aqui é uma mão na roda, porque para comprar um chip, eu comprar qualquer coisa lá, seria no mínimo 10, 20 euros para eu poder ter um chip lá. Então ter um eSIM já me economiza esse dinheiro também. Então não é uma coisa que é crucial, mas é uma coisa que realmente vai fazer diferença nesses pequenos detalhes para mim. E agora, quais são os pontos negativos que eu tenho dessa conta do Revolut até agora? Primeiro ponto negativo é que eu sinto que tá muito bom para ser verdade e eu acho que as coisas, se você tem que assinar, assine agora, faz agora o seu plano do Revolut, porque eu acho que eles vão ir removendo benefícios com o tempo, porque não tem como ser tão bom assim, gente. É literalmente muito bom para ser verdade. Porém, o maior ponto negativo que eu vi até agora foi a remoção do cashback. Antes a gente tinha cashback, se eu não me engano, de 1%. Quando eu fiz o vídeo tinha um cashback de 1%, só que eles simplesmente removeram. Eles avisaram, olha, tal dia, deram um aviso de, sei lá, um mês e meio, não vai ter mais cashback. Removeram, não dão mais cashback em compras normais. O cashback do plano Pro, né, que é o plano para quem tem conta empresa, que é no meu caso, eu tenho uma conta de freelancer aqui, então eu tenho um cashback de 1,2% nas compras da empresa, mas conta pessoal não tem mais. E
eles vão remover também os desafios, que eu falei que também era uma forma de acumular pontos. Eu acho que dia 25 de fevereiro, alguma coisa assim, eles vão remover os desafios. Então, por exemplo, tinha um desafio que só de você assinar o plano, acho que você ganhava 5.000 pontos ou alguma coisa assim. Já não vai ter mais desafios, então essa é a tendência que eu vejo, que está muito bom para ser verdade, e com o tempo eles vão removendo algumas coisas, vai fazer o plano ficar mais sensato, fazendo mais sentido, porque tem muito, muito benefício bom mesmo. Então, por isso que eu recomendo que você realmente assine o Plano Ultra agora para usufruir desses pontos, para usufruir dessas coisas agora, no momento que eles estão dando tudo, estão tentando trazer gente para cá, então eles estão dando tudo que eles estão podendo dar. Então, eu recomendo que você faça esse plano agora. E se você for fazer esse plano agora, eu recomendo também que você utilize meu link na descrição para dar aquela moralzinha. Sei lá, esse vídeo, tô gravando há 40 minutos, esse vídeo provavelmente vai ficar 20 minutos. Se você ficou aqui até agora, é porque esse vídeo realmente te ajudou. Então, só peço mesmo que você utilize o link na descrição. Se você já tiver conta no Revolut, deixa um comentário. E aí eu já tô assim, já valeu a pena pra mim ter feito esse vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fui!